Olá, seja bem-vindo ao canal de Tudo Um Pouco. É um canal de variedades e nós estamos hoje com um assunto muito importante, né? Vamos falar hoje sobre a Bíblia, conhecendo a Bíblia. Eu estou aqui com nosso irmão e amigo João e é um convidado especial, seja bem-vindo. Obrigado. Né? Nós vamos falar hoje, eu queria que você falasse, João, sobre a Bíblia, o que significa o nome Bíblia. Muito bem. Quero dar boa noite também ao nosso amigo Jorge, né, e a todos aqueles que estão acompanhando o canal de Tudo Um Pouco. Quero dizer que para mim é motivo de alegria poder estar participando aqui nesse momento hoje em um tema tão importante que é acerca da Bíblia. A pergunta que o nosso amigo Jorge nos fez a respeito do que realmente significa o nome Bíblia. A palavra Bíblia ela tem um significado original, literalmente, de livros, no plural. E esses livros eles vão tratar justamente de assuntos pertinentes ao reino de Deus, no que diz respeito a questões espirituais. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita por homens, e esse compêndio de livros é composto por 66 livros, e a palavra Bíblia, como já dissemos, é plural, significando livros. Então são vários livros juntos formando e objetivando aí uma unidade de um livro só, sendo vários, como se fosse uma enciclopédia, vamos dizer assim. Muito bem. Eu queria saber, João, em quanto tempo foi escrito a Bíblia? A Bíblia foi escrita, Jorge, em aproximadamente 1600 anos da história. Ou seja, desde o ponto de partida onde Moisés ele passa ali a escrever até chegar no apóstolo João, escrevendo o livro de Apocalipse, mais de um milênio aí de história onde a Bíblia foi escrita. E nós podemos observar que não foi escrita por um homem apenas e não foi escrita de um dia para o outro. Ela é escrita em vários momentos da história, em várias épocas diferentes, em tempos diferentes e por algumas vezes há também uma cultura diferente, lugares diferentes em que o escritor estava localizado. Nos traga nessa noite, João, a estrutura da Bíblia, como se forma? A Bíblia, vale salientar para aqueles que estão nos ouvindo e ainda não têm um conhecimento básico acerca da Bíblia Sagrada, a Bíblia está dividida entre Antigo e Novo Testamento. Existe essa divisão entre Antigo e Novo Testamento a fim de sistematizar e nos fazer entender de uma maneira mais fácil aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento estão conjuntos de livros, subdivididos como Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado pelos judeus de Torá, a lei de Moisés. Estão os livros históricos, que compreendem desde Josué até o livro de Esther. Estão os poéticos, que vão desde Jó até Eclesiastes. Os proféticos, que são os profetas maiores, e os profetas menores. No Novo Testamento estão os evangelhos, está o histórico, que é Atos dos Apóstolos, as cartas pastorais, ou chamadas de epístolas também, as 13 cartas de Paulo, cartas de Pedro, de João, Judas, e uma profecia que é o último livro de todos, o livro do Apocalipse. Então essa é a divisão, uma divisão básica acerca da Bíblia Sagrada. Isso. Por quantos escritores foi escrita a Bíblia? A Bíblia ela foi escrita aproximadamente por 40 escritores. Dentre eles se destacam bastante o apóstolo Paulo, que é aquele que é responsável por sistematizar a doutrina cristã na Bíblia Sagrada. Nós vamos ver que se destacam evangelistas como João, como Pedro, como Tiago também, isso falando do Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vamos ver se destacando pessoas como Moisés, o primeiro escritor, aí se leva a crer que tenha sido o primeiro escritor. Davi se destaca na questão do livro dos Salmos, sendo os Salmos o inário, para quem não conhece, o inário do povo de Israel. E tantos outros escritores se destacaram na história, os profetas como Isaías, como Daniel, como Ezequiel, como Jeremias, Oséias, Malaquias, Zacarias, tantos e tantos escritores, inclusive os evangelistas que se preocuparam também em registrar os passos de Jesus em seu ministério e sua missão terrestre quando ele veio até aqui onde nós estamos. Então, os escritores são vários, alguns anônimos, como o da carta aos Hebreus, por isso que não se dá um número certo, se dá aproximadamente, porque não existe uma exatidão nesse número. A carta aos Hebreus é anônima, entre outros. Então,
Existem aqueles que se destacam mais realmente, né? Paulo, vale salientar que Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento possui 27 livros. 13 foi escrito por Paulo, daí você dá a relevância do apóstolo aí nessa sua participação na escritura da Bíblia. Como escritor. Muito bem. Nós sabemos que existem capítulos e versículos na Bíblia. Você pode citar aí para o pessoal que está nos assistindo quantos capítulos existem na Bíblia e quantos versículos? Na Bíblia, Jorge, existem cerca de 1.189 capítulos, 31.105 versículos. É assim que a Bíblia está dividida. Vai ter uma alteração, por exemplo, na Bíblia Católica, que a Bíblia Católica ela possui, como muitos sabem, livros a mais. São os livros chamados apócrifos. Eles não foram incluídos no cânone realizado por Esdras e os 72 sábios na Grande Assembleia, cerca de 2 séculos antes de Cristo. Eles não são canônicos para os judeus e nem são canônicos para os protestantes. Eles são utilizados apenas e exclusivamente pela Igreja Católica. Então, vai dar uma diferença aí na Bíblia Católica. Eles vão ter cerca de 35 mil versículos, quase 4 mil versículos a mais do que a Bíblia Protestante e, consequentemente, o Antigo Testamento dos judeus, a Bíblia Hebraica. Então, é importante frisar essa questão dos livros apócrifos, é uma questão curiosa, quem está certo ou quem está errado nessa história. Veja, os livros apócrifos, vamos falar o seguinte, quando o Antigo Testamento foi ser, vamos dizer, unido ali para formar o cânone da Bíblia Hebraica, da Bíblia dos judeus, da Torá e da Taná juntos, Esdras se reuniu em uma grande assembleia para escolher quais livros seriam canônicos ou não, considerados ali pertencentes ao grupo bíblico ou não. E entre eles não estão os apócrifos. Por esse motivo, a Bíblia protestante, ou a Bíblia evangélica, como queira falar, ela não possui os livros apócrifos, porque nem os judeus reconheceram e nem a igreja evangélica também reconhece como inspirados. Então vai ter essa diferença aí na questão de quantidade de capítulos e de versículos da Bíblia Sagrada. Nós sabemos que a Bíblia é um livro, hoje é o principal livro, é um livro o mais vendido, a Bíblia é um livro, um dos mais vendidos, e é um livro superior aos demais. Por quê? Qual a diferença entre a Bíblia e os demais livros? Muito bem, ótima pergunta. Qual a diferença entre a Bíblia e os demais livros? Um livro comum, ele é escrito a partir, pelo menos, de 3 coisas. Primeiro, da vontade de quem vai escrever. Segundo, da ideia do que vai escrever. E terceiro, da imaginação, que é o que vai dar corpo à ideia que a pessoa teve em sua própria mente, seu intelecto, e ele vai esboçar ali sua ideia. Bom, um livro comum, por mais que ele seja profundo, ele é limitado. Um livro comum é limitado. A fonte dele qual é? A fonte dele é a mente humana. E a mente humana, nós sabemos que, por mais que ela seja profunda, complexa, e muitas vezes inexplicável, ela é limitada. Tudo tem limite. Tudo que não é eterno tem limite, lógico. E o livro comum ele é isso, ele é limitado. Porém, a Bíblia não. A Bíblia ela tem fonte não na lógica, não na psique humana, não no pensamento humano. Foram humanos que escreveram, foram homens que escreveram. Eu já vi isso sendo o argumento de muito cético, muito ateu. Algumas pessoas já chegaram a me dizer, a Bíblia foi escrita por homens. Lógico, foi por homens. Mas a bula do remédio que você toma foi escrita por quem? Isso mesmo. E você confia no remédio que você toma. Com certeza. Os livros que o seu médico estudou foram escritos por quem? Por um anjo? Não. Pelo homem. Foi escrito pelo homem e você confia. Bom, só que a Bíblia ela tem uma fonte muito mais profunda do que isso. Porque qualquer bula de remédio, qualquer livro médico ou científico, a Bíblia ela vem por 3 canais. Ela foi passada por 3 canais. Às vezes a gente se prende só a um e fala, não, a Bíblia é inspirada, é escrita por homem, mas é inspirada por Deus, sim, muito bem. Mas além da inspiração, existem outros dois canais. E Deus usa os 3 ao mesmo tempo para transmitir a sua vontade para que o homem escreva. A revelação, iluminação e inspiração. São 3 coisas diferentes, grave isso. Revelação, iluminação e inspiração. A palavra revelação
Jorge, ela significa literalmente remover o véu. Eu tenho um véu aqui, uma cortina qualquer, eu vou revelar, eu vou remover aquele véu, colocar a minha mão e tirar o véu da frente. Isso é revelação. Então a revelação é realmente trazer à tona, trazer à luz aquilo que está oculto. Nós vamos ver no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 1 e o versículo 18, o que ele fala a respeito disso. Deus nunca foi visto por alguém, ele está fazendo uma afirmação, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ele está dizendo que Deus não foi visto por ninguém, mas Jesus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez. Fez a quem? Aqueles que o aceitaram, o conhecer a Deus. A partir do momento que se torna filho de Deus, como ele diz no contexto aqui do capítulo 1 de João, ele dá a conhecer o próprio Deus. Então, revelação é a parte onde Deus ele nos fornece o conhecimento de algo que estava oculto. Iluminação é a capacidade que o Espírito Santo dá para entender a revelação. Então você vê que é um passo após o outro. Primeiro Deus revela algo que estava oculto ao seu servo, e após a revelação pode acontecer como aconteceu, Jorge, com o profeta Ezequiel muitas vezes, que Deus revelava, mas ele não entendia. Como Deus revelou ao profeta Daniel também, ele não entendia. Aí depois veio a iluminação. Deus deu a Daniel capacidade de entender a revelação. A iluminação é isso. Entender aquilo que foi revelado, entender aquilo que lhe foi passado. E a inspiração é a capacidade para registrar aquilo que me foi revelado. Ou seja, Deus já revelou, Deus já me capacitou a entender, e agora Deus me capacita a registrar. Por isso que se diz que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, porque inspirar realmente é Deus soprar para dentro de você. Deus lhe inspirou. Deus é o sopro de Deus literalmente entrando no homem. A inspiração divina, a capacidade que ele coloca dentro de nós para registrar aquilo que ele nos revelou. Ou seja, foi escrito por homem? Foi. Mas veio não de uma fonte humana. Veio de uma fonte espiritual, veio de uma fonte celestial, veio de uma fonte divina. Então a Bíblia ela é escrita por homens, porém ela é revelada, ela foi iluminada e ela foi inspirada por Deus para que os homens pudessem a registrar, a escrever, e ela estivesse conosco até hoje. Muito bem. Então podemos dizer que a Bíblia, o seu autor principal é Deus, né? Deus capacitou os homens para que os homens assim o escrevessem. Nós sabemos que todo livro existe um tema, né? Nós sabemos que os livros que aí existem, seja ele de qual área for, ele existe um tema. E a Bíblia, João, qual o tema central da Bíblia? Muito bem. O tema, Jorge, central da Bíblia, se a gente for observar, ele está concentrado na figura de Jesus. A figura messiânica de Jesus é sem dúvida o tema central da Bíblia, até porque se nós colocarmos Jesus como centro das Escrituras, nós vamos ver que tudo que veio antes dele, tudo que veio no Antigo Testamento aponta para ele. E tudo que veio depois aponta para ele também. Ou seja, o que veio antes de Jesus, tanto profetas como reis, todos apontavam para ele, para a figura messiânica, o Salvador, o ungido de Deus, o Cristo Messias. Então, Jesus é o tema central da Bíblia. Nós podemos enxergar Jesus em todos os livros da Bíblia. Jesus não estava corporalmente, lógico, no deserto com o povo de Israel, mas Jesus está representado ali como a pedra que jorrou água, a pedra que foi ferida para matar a sede do povo. Da mesma maneira que Jesus foi ferido para matar a sede da justiça de Deus, e assim ele nos deu a graça. Nós podemos ver Jesus como o maná que cai no deserto para o povo se alimentar. Ele disse: eu sou o pão do céu, o pão que desceu do céu, o pão vivo. Nós podemos ver Jesus no sacrifício anual que era ofertado pelo sumo sacerdote, em oblação, em sacrifício pelos pecados do povo de Israel que eles tinham cometido naquele ano. Nós podemos ver Jesus ali como o próprio João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então podemos dizer que Jesus é o tema central da Bíblia. Já citava um certo amigo, ele citou uma coisa interessante. Ele disse que a Bíblia, em um instante, se ela estiver em cima,
ela servia como coroa dos livros, né? Se ela estiver embaixo, ela servia como a base. E se ela estiver no meio, ela é o centro. E nós sabemos que realmente é. Então, João, para finalizar, né, nós queremos lhe agradecer, né, a sua participação aqui no canal De Tudo Um Pouco Canhotinho, né? Desde já lhe agradeço muito, né, você se dispôs a falar de algo tão importante, algo que você crê, algo que você prega, algo que você acredita e ama, com certeza. E nós queremos ser gratos a você e queremos lhe agradecer. Amém. Eu também quero deixar aqui minha palavra de agradecimento ao nosso irmão e amigo Jorge e também desejar toda sorte de bênçãos para você e para o canal, que muitas pessoas sejam alcançadas e edificadas através desse vídeo e que seja de bênção para a vida de cada um de nós. Amém. E você que nos acompanhou, vai lá, te inscreve, né, lá no canal De Tudo Um Pouco Canhotinho, te inscreve, dá o teu like, ajuda o canal crescer. É um canal de variedades, você vai ver vídeo, é uma variedade, né? Temos uma variedade sobre animais, sobre plantas, e hoje esse vídeo tão importante que é o canal que é falando sobre a Bíblia. E você do canal, não se esquece de dar aquele like e ajudar o canal, se inscreve para poder estar acompanhando os próximos vídeos. E não se esqueça de acionar o sininho para que você seja informado quando nós postar novos vídeos. Muito bem, muito obrigado, que Deus abençoe e até o próximo.